O que realmente importa na rotina de um produtor de conteúdo? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui um pouco de como eu vou tratar a minha rotina de agora em diante, depois de estar nesse processo há mais de 4 anos, né? Que eu produzo conteúdo para a internet, que eu tento aparecer de uma maneira que vai trazer alguma ajuda pessoal para alguém, que vai trazer algum tipo de entretenimento. Basicamente eu sou de todos os nichos um pouquinho, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Vou só abrir meu roteiro em tópicos aqui para poder falar com vocês que o primeiro problema que as pessoas encontram, pelo menos eu acho que se esse problema fosse resolvido primeiro, acho que os produtores de conteúdos teriam mais constância, disciplina, motivação. Acho que essas 3 vertentes aqui estariam dentro se esse problema fosse resolvido, que é a questão do porquê, do propósito. Por que você está fazendo esse conteúdo? Por que esse conteúdo está sendo criado? Não só por você estar criando ele, mas o que esse conteúdo vai fazer? A minha intenção de falar uns absurdos aqui é deixar as pessoas espantadas. Tem algum sentimento que você está querendo trazer da pessoa ali, baseado naquilo que você falou, que você produziu, o que seja. Eu quero informar as pessoas. Eu quero ensinar aquilo que eu sei, mesmo que seja pouco. Mas o pouco que eu sei pode se tornar muito para outra pessoa. Então tem que ter um motivo, uma razão forte para você conseguir ter uma constância. Porque senão não tem motivo nenhum pelo qual você está produzindo aquele conteúdo. Não tem porquê. Você pode até conseguir fazer isso nos 2 primeiros dias, mas eu tenho certeza que depois, sem um porquê, vai ficar maçante, você vai se empurrar assim, né? Empurrar com a barriga, tem uma expressão assim, e não vai fazer sentido. Outros motivos interessantes também que as pessoas usam, além de ensinar, que eu falei aqui, né? Conteúdos que inspiram, né? Inspirar as pessoas com base no que você já conquistou, com base naquilo que você pensa, com base naquilo que você estudou, né? Às vezes um conteúdo de livro, de curso, qualquer coisa, né? Qualquer experiência que você teve, que se é uma experiência que você teve, só por isso já é uma coisa única, né? Então, inspirar, entreter, que é outra coisa que eu falei também, né? Eu sou o cara, desde a época de escola, eu sou o cara do humor também, cara de gostar de trazer sorriso das pessoas, de ver que as pessoas estão rindo depois de alguma coisa que eu falei, enfim, alguma coisa. Eu tenho isso dentro de mim desde essa época de escola também. E outra coisa interessantíssima também, que eu acredito que de certa maneira eu estou fazendo nesse canal aqui, inclusive se inscreva aí, para não perder mais conteúdos, além de conteúdos como esse também. Se você gostar, deixe seu comentário, eu gosto de ler comentários, que é documentar a jornada, não só... eu acredito que documentar em primeira instância seria realmente você mostrar o seu dia, realmente você mostrar sua rotina, sua empresa, seus processos, o que você puder mostrar, obviamente, dentro da sua rotina, o que você faz. E, minha vida não é interessante, não, é sim. Você vai na cozinha, faz um café, já se torna interessante por si só, por você ser você, é o único jeito que você faz café. Enfim, documentar a jornada. De primeira instância, como eu disse, é isso. Tá com a câmera, sair aqui do escritório, como eu tenho que resolver problemas ali no meu estúdio, que inclusive estou fechando, vou resolver os problemas, a câmera vai comigo, lá eu comento alguma coisa. Para mim é uma maneira de documentar, maneira mais óbvia de documentar. Mas a outra maneira de documentar é o que eu estou fazendo aqui agora. Como eu vou transformar a minha rotina novamente, né? Porque basicamente é a vida, né? Por mais que eu queira ter essa previsibilidade da rotina, ela nem sempre ela vai vir e nem sempre vai ser assim. E tá tudo bem, faz parte do processo. Eu tô entendendo esse processo, tô entendendo que é assim que funciona, para poder trazer tanto essa parte documental na minha rotina, que é essa mudança de como eu deveria agir como produtor de conteúdo, como eu deveria estar colocando minha rotina e deixar as coisas mais importantes. No final vai fazer tudo sentido, vocês vão ver como que eu vou casar essas ideias aqui. Outra coisa também, que se você não tiver o propósito, não tiver um porquê, é a frequência, né? Vai ficar ruim.
Não tem porquê. Então, para que você vai fazer todo dia? Ou para que você vai fazer toda semana? Seja lá como você se comprometer, seja lá como você tiver disponibilidade de tempo também. Né? Porque a maioria dos produtores de conteúdos, pelo menos a grande maioria, não vive disso. E viver de conteúdo eu acredito que é uma coisa muito difícil. Porque eu tô nessa já tem 4 anos e meio e ainda não vivo disso. Mas tudo bem, não parei ainda. Se você não tiver tanto esse propósito, esse porquê, clareza, a frequência ela vai ficar defasada. E outra coisa que atrapalha a frequência é a perfeição. O vídeo tem que ficar perfeito, não sei o que tem. Não, tem aquela frase, eu escutei ela de novo essa semana, tipo, bom você fica, né? Então, para poder ficar bom, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. E se eu conseguir encontrar a constância na frequência constante, primeiramente encontrando o porquê do conteúdo, vai ficar mais fácil, vai ficar um conteúdo menos denso de ser feito, menos custoso mentalmente, porque o que eu estou falando aqui, eu particularmente, estou falando sobre a produção de conteúdo, né, da minha rotina, do jeito que eu vou fazer, como que eu vou levar. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava gravando aqui, ó, até com o meu telefone aqui, estava gravando aqui para o TikTok, para poder testar essa ferramenta aí que tá todo mundo falando desde o começo do ano, eu acho, que é o TikTok Shop. Então eu tô desde o meio do ano, eu acho, desculpa aí. E eu resolvi testar também, porque eu gostaria que meus vídeos vendessem e eu gostaria de perder meu medo de vender. Vídeos atrás aí eu até falei um pouco sobre isso, sobre essa falta de habilidade de vender. Eu não tenho habilidade em vendas. Então como que eu vou ficar bom? Fazendo, testando, tentando, né? E outra coisa também é para você ter um reconhecimento, para você ter uma relevância até, é a questão da identidade, é a identidade clara. Você sabe quem é você, como você produz, como você conversa, que assuntos você domina, para você não ficar tentando imitar outra pessoa o tempo inteiro. Olha só o que eu falei, o tempo inteiro, porque você vai se inspirar em outras pessoas, isso é normal e natural, deveria ser assim mesmo. Inspiração. Mas agora, imitação não funciona. Você está deixando de ser você, você está perdendo a oportunidade de ser você, ser autêntico, para poder produzir o conteúdo. Então, cuidado, não tente imitar outra pessoa. Isso fica evidente. Tenta se inspirar, é diferente. Tá bom? Bom, agora eu quero falar sobre como que você deveria gastar mais o seu tempo nessa questão da produção de conteúdo. Como que realmente deveria ser a sua rotina para isso. Tem um outro vídeo sobre rotina aí, por enquanto é um dos mais vistos do canal, se não o segundo, por aí, o primeiro ou o segundo, que eu falo sobre ter na sua rotina temas. E aqui não vai ser diferente. Se você ter temas na sua rotina, se você ter um bloco de tempo de tema, inclusive eu nesse exato momento, acordei cedo, tomei meu café, justamente para acompanhar o que eu coloquei no planejamento semanal, acompanhar o tema do meu dia. Só que eu descobri que meu dia inteiro não pode ser um tema só. É complicado eu eu sair de uma tarefa que eu já estou fazendo, por exemplo, já gravei 3 vídeos aqui, curtos, agora eu estou gravando esse vídeo mais longo, beleza. É complicado para mim eu sair dessa personalidade, dessa tarefa, o que vai acontecer, para eu poder fazer a edição de uma vez. Eu acho que fica mais difícil para mim. Eu preciso tirar um tempo. Fiquei 1 hora aqui gravando, agora eu vou ficar 10 minutos, sei lá, comendo um pão de queijo, exemplo. Não tem pão de queijo aqui hoje não. Então eu vou dar uma volta, vou caminhar 10 minutinhos, para depois eu voltar e fazer uma outra coisa. E é assim que eu vou trazer essas mudanças na minha rotina. Vou continuar com os temas, é necessário, até para você avançar, você dar um sprint, você ter mais resultado, né, naquilo que você se comprometeu a fazer. Com certeza. Se eu coloco aqui, eu tenho que gravar, editar e postar um vídeo hoje, a tarefa vai se tornar mais custosa. Vai se tornar mais difícil. Então tenta colocar esses elementos no seu dia, tenta colocar esses temas. Eu deixei esse bloco de tempo para o tema de gravação. Por quê? Porque ontem
que foi segunda-feira, eu deixei o tema de idealização. Então eu peguei a ideia sobre aquilo que eu queria falar, para depois eu fazer um roteirozinho, né? Nesse roteirozinho, eu falo roteirozinho porque eu coloco tópicos. É mais fácil eu seguir os tópicos, porque eu leio o tópico, pego a ideia e tento repassar a ideia do que eu escrevi. Eu sei o que eu quero falar. É coisa da minha rotina, é coisa que eu vivo. Então, tá vendo como é mais fácil você produzir um conteúdo que você já vive, já vivencia, já experiencia na sua realidade? Então, pensar nas ideias, primeira coisa da minha semana. Roteiro e principalmente thumb e título. É onde eu deveria estar gastando mais o meu tempo, no sentido de produção de conteúdo para o YouTube que eu estou falando. Por quê? Porque é o que vai fazer diferença. É o que vai chamar a atenção e é onde é que tem que casar minha thumb com o título. Elas têm que conversar entre elas, né? Isso se aplica no conteúdo para o YouTube, igual eu falei. Mas agora, se você quer produzir um conteúdo curto, né, igual eu estava produzindo, os primeiros 3 segundos, né? O hook, a abertura ali do seu vídeo, você tem que chamar a atenção mesmo, prender a atenção da pessoa. Vai fazer diferença. Os que eu produzi aqui agora, eu fui no feeling, eu fui produzindo, sabe, só lancei. Mas no dia de idealização, pensar na ideia, isso porque eu estou começando nessa semana, nesse tipo de planejamento. Mas deveria ser pensado pelo menos esses 3 primeiros segundos, essa primeira frase que eu vou falar no meu vídeo, da questão do vídeo curto, e a questão do título da thumb, na questão de pensar nas ideias dos conteúdos que eu vou produzir. E pra você ter referência também é excepcional. Eu tenho uma playlist aqui de referências do YouTube excepcional para isso. Então não deixe de ter referências para você ter mais facilidade de pensar nas ideias. Igual eu também tenho esse caderno aqui, que ele é só de roteiro, de ideias, ele é só para conteúdos, basicamente. Os outros cadernos têm os seus outros motivos, suas outras peculiaridades, mas enfim, não é o assunto desse vídeo não. Hoje eu decidi gravar, por mais que eu tenha que fazer uma viagem hoje ainda, só que na parte da tarde me organizei para poder acordar cedo e gravar. Então é o que eu estou fazendo aqui agora, gravação. E um outro bloco de tempo, deixa eu só abrir minha agenda aqui para poder confirmar para vocês, eu deixei aqui para poder fazer uma edição. Mas como eu já tive um imprevisto aqui na minha rotina, esse bloco de tempo de edição vai ter que se avançar um pouco. Mas ela é maleável, porque minha rotina ela não é seguida das coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho um espaço esperado dos imprevistos que acontecem. Então, tudo bem. Vai acontecer um imprevisto aqui? Vai. No meio do meu bloco de tempo de edição? Vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remanejar. Então, facilita, principalmente você, trabalhar com bloco de tempo e principalmente ter uma agenda. Eu gosto de uma agenda virtual, mas se você não quiser uma agenda de papel também, da maneira que você quiser se organizar, é válida. É importante se organizar para poder entender que você tem um bloco de tempo específico para tal tarefa, para você dar esse avanço. Então, se eu ficar ali 1 hora só editando, vai facilitar, porque eu tenho edição aqui para poder entregar do Pod Preto, que é meu outro canal. Se vocês não conhecem, se inscreve lá, Pod Preto FC, que é o que a gente está produzindo mais, que é de futebol. Beleza. Eu tenho esse vídeo aqui que eu vou terminar, então eu vou ter que dar uma editadinha nele, uma corzinha, o início e o final. Os vídeos aqui eu já postei, já programei, então foi muito simples, né? Então eu tenho uns vídeos curtos que eu posso tirar depois desse próprio vídeo aqui que eu estou fazendo. Então, enfim, tarefas de edição não falta. Eu sempre vou ter uma edição para fazer, graças a Deus. Mas o tempo que eu vou gastar para poder fazer, eu tenho que decidir antes. Senão eu não vou fazer. Eu já me conheço a esse ponto, de entender que se eu não colocar tempo para isso, eu não vou tirar tempo para isso. É óbvio. Então, essas 3 coisas, essas 3 tarefas essenciais na vida do produtor de conteúdo. Ter ideias, eu acho que você tem que gastar mais tempo com isso, e é o que eu estou fazendo nessa semana. Separei mais blocos de tempos para isso, coisa que eu não fazia semanas passadas, e aí os conteúdos ficavam sendo empurrados com a barriga. Nem fazer roteiro eu fazia por causa dessa falta de clareza no bloco de tempo. Depois a gravação e edição, né? E a edição já entra a postagem junto aí, que você já edita tanto o conteúdo quanto a capa do conteúdo e já programa, já coloca já de uma vez no canal, como você quiser. Você também pode tirar outros blocos de tempo para poder revisar. Revisar se o conteúdo ele foi bem,
se o conteúdo performou, se dá para mudar o título, se dá para mudar a thumbnail, se você colocou um teste AB para você analisar novamente ali, esse conteúdo performou sim ou não. É interessante você tirar um bloco de tempo para isso. Tanto é que também é interessante você tirar um bloco de tempo na primeira etapa sobre pensar nas ideias para poder salvar vídeos referência. Salvar vídeos, como se diz, outliers, vídeos que se performaram melhor nesse canal, analisar novos canais, que hoje o YouTube está entregando muito bem canais novos. Então, coisas assim que, se você implementar na sua rotina, nos seus blocos de tempo, são essas coisas que eu acho indispensáveis na rotina de um criador de conteúdo. Não pode faltar mesmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia que você quiser trabalhar, obviamente, né? Porque, de certa maneira, o produtor tem essa liberdade, né, de escolher quando você vai fazer, né? Enfim, eu gosto de fazer algumas coisas pela manhã, é o tempo que eu vou ter, porque aproveitando que ninguém acordou ainda, então eu tenho menos pessoas me mandando mensagem, eu tenho quase ninguém mandando mensagem, né? Eu tenho menos pessoas precisando de mim, então fica mais fácil para poder dedicar a essa parada aqui que eu gosto muito também, de expressar as coisas que eu tenho passado, de ensinar o pouco que eu sei, de aparecer na internet para agregar valor de certa maneira. Então, esse canal é para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí, comenta, dá ideia para poder fazer mais conteúdo. Eu gosto de ler comentários, então por favor comente. Eu gostaria muito de ver o seu comentário, o que você achou, o que você gostaria de ver aqui. E enfim, eu tenho uma frase aqui que ela se baseia muito na minha experiência e é o que eu tenho buscado, porque é um problema muito grave, pode ser problema seu também. Para mim é um problema muito grave. É o seguinte: simplifique. Não precisa resolver grandes problemas, mas mostre alguma coisa real, alguma coisa que está acontecendo. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Até o próximo.